Muito bem, são 8 horas e 55 minutos agora, 8h55, aqui no programa Criativo em Pauta, aqui pela sua Creative Web TV. Vamos trazer aqui para você já a entrevista da semana com o secretário de Agricultura do município de Picuí, Carcon Oliveira, que já está aqui nos nossos estúdios. Vamos falar sobre uma situação complicada que nós estamos enfrentando e as previsões, Carcon, não são muito boas não, né? A situação está ficando feia em relação à situação hídrica do município de Picuí, que se estende a toda a região do Seridó e Curimataú paraibano. Boa noite, Carcon, é um prazer lhe receber aqui nos novos estúdios da Creative TV. Você conheceu os antigos, esses são os novos estúdios. E aí, Carcon, você como secretário de Agricultura de Picuí, qual a visão que você tem sobre esse cenário que não anda muito bem e a tendência não é ficar bem também, né? Boa noite, Janderrier. Boa noite a todos os telespectadores, internautas do Creative TV. Mais uma vez estou aqui para dialogar, né? Dialogar, que é o mais importante, e mostrar a realidade do nosso município. Não só do município, mas de todo mundo. Eu acho que o Brasil está vendo agora uma das piores secas do Nordeste e também da região Sul e Sudeste. Isso vem afetar economicamente o nosso município, em vários aspectos, porque água é um suporte em que nós todos os dias utilizamos. Infelizmente, existe o bom senso e existe aquela pessoa que não tem o bom senso de utilizar a água. Então, hoje nós temos uma reserva aí no açude de Várzea Grande de 14%, recentemente avaliado pela AESA, que é o órgão que determina no estado da Paraíba a quantidade e volume de águas de monitoramento dos açudes. Então hoje verificamos que só temos 3 açudes sangrando na Paraíba, que é o açude de Condado, Araçagi, Mari e do Conde, né, próximo à praia, no litoral. E demais açudes encontram-se em baixa quantidade de água, de 26% a menos por cento. Isso vem afetar economicamente os municípios, Janderrier. Então, água é um bem natural, em que, mal explorado, ele também traz prejuízo. Então, verificamos isso hoje na zona rural de Picuí, verificamos a necessidade da questão do aumento de caminhões-pipa na zona rural, para atender a demanda da comunidade, não só de Picuí, mas de toda a região. Hoje, a região do Seridó, ela só tem 5,8% de água em seus reservatórios. Então já passamos por situações difíceis na região de Cuité, Nova Floresta. Picuí está entrando nesse patamar agora com mais intensidade, porque a zona urbana já começa a sofrer as consequências como o bairro Cenecista, né, e os bairros de maior altitude do nosso município. A Cagepa vem fazendo o seu trabalho, mas não é um trabalho que só depende da Cagepa, é um trabalho, Janderrier, que tem que ser verificado e avaliado por todos os cidadãos picuienses. Então não é uma coisa fácil. Às vezes vamos para os meios de comunicações, reclamamos, mas quem está por trás dos bastidores, vendo o impacto de perto, está vendo que tem investimento, tem ações, mas tem um problema muito sério. É o problema de gerenciamento. Nós temos um problema de gerenciamento, e gerenciar o pouco que nós temos. Então isso vai afetar economicamente o município, afeta economicamente também a criação do rebanho, a questão da irrigação. Então não é um caso isolado só de Picuí, é um caso de problema tanto brasileiro como internacionalmente. Hoje o maior debate que tem tido essa semana foi a questão da água e do ambiente, do meio ambiente, né, Janderrier? Isso tem que ser avaliado, tem que ser preparado, tem que haver uma dedicação, não só da gestão, das gestões de água, mas um apoio da comunidade. Olha, secretário, o senhor falou sobre um detalhe importante, que a população ela tem que dar a sua contribuição de todo jeito. Não adianta a gente ficar reclamando, pedindo água ou reclamando de falta de água, e se a gente não fizer a nossa parte. Mas, na sua opinião, enquanto secretário, na sua análise, que você tem a visão de um secretário e uma pessoa que trabalha nessa área, está diariamente com essa situação, já deveria, aqui na cidade de Picuí, estar acontecendo racionamento de água no município? Janderrier, temos que ter essa preocupação da agora por diante, por uma razão.
Os dados estatísticos que chegam para a gente, como eu participei de um programa anterior, com a convite de vocês, que a entrevistadora foi Fabiana Agra, Isso. nós já mostrávamos que 2014 tem toda a perspectiva de continuar seco. É tão provável que nós estamos com quase clima parecido ao deserto. Nós temos dias quentes e noites frias. Noites frias, é verdade. Entendeu? Então isso é uma mudança climática que não só está afetando só a região do Curimataú, do Sertão, está afetando também o Brejo, que é uma região que tem uma cota pluviométrica de 1.200 milímetros por ano. Então tudo isso vem agregar a detalhes que foram diagnosticados há vários anos. Então, há anos anteriores já tem esses prognósticos. Mas, infelizmente, o ser humano, na ação anual sua, de desmatamento, de outras ações, vem a prejudicar também as ações. Por quê? Há uma evolução. Nós temos uma tecnologia hoje que absorve milhões e milhões de minérios, milhões e milhões de metros cúbicos de madeira, né, de desassoreamento, de impactos ambientais. Esses impactos ambientais influenciam no comportamento humano, né, e no comportamento animal, porque é uma agregação de ações, Janderri, que tem que ser vista. O ambiente e comportamento, ele exige todo um conjunto. Conjunto esse qual nós temos agora a resposta da semana passada, que o leito do Rio São Francisco, a sua nascente principal, secou. Então, é a ação da natureza. A própria natureza, quando ela vê alguma ação que vai impactar ela, também tem sua forma de defesa. Então, as geleiras, no último festival de inverno, que houve competição de inverno, não teve neve. Isso, é verdade. Foi comprovado. Foi usado neve artificial. Neve artificial. Então, para você ver que é um efeito que não só está dentro do Brasil, tá? Efeito mundial. O efeito é mundial. Então, ontem, quem assistiu uma dessa reportagem especial do Globo News, que teve a oportunidade e pode ver em reprise, também vem diagnosticando essa situação. E Picuí não ficou diferente, Janderri. Então, o alerta foi dado. Então, nós temos exemplo aí, quando a Cagepa teve um colapso aí de uma bomba que quebrou, questão disso aí, mas você já viu o colapso que é uma cidade do Porto de Picuí hoje, com a população tanto urbana como rural, de você dar assistência. Então, se perde um pouco das cidades típicas do interior, onde existiam aqueles pontos de chafariz, aqueles pontos como existia lá da Maricota e outros pontos, porque a cidade cresceu. A cidade hoje de Picuí é polo, e tem hoje aí, Janderri, uma situação que tem que ser observada, é geradora de economia. Tem a cerâmica, tem a produção, tem uma produção econômica que depende de água, toda e qualquer ela. Então, a questão de hídrica do município é preocupante. Nós temos 2 reservas só hoje de água doce, a Barra de Mané Pequeno, e há uma quantidade expressiva de água também aqui no Açude do Gravatá, que já está começando a ser utilizada, né? Então, a população vai ter que compreender que não é fácil, mas nós vamos ter que avaliar, né, a situação, como vamos se comportar para o futuro. Isso mesmo. Olha, ontem eu estive na cidade de Frei Martinho conversando com o prefeito Aído. Eu ia fazer uma matéria, na verdade, sobre o esporte, mas aproveitei a oportunidade para conversar com ele sobre a situação hídrica de lá, que Frei Martinho também é abastecido pelo açude Várzea Grande, que abastece aqui a cidade de Picuí, né? E ele disse a mim que estava tomando várias ações. Juntamente com essas ações, tem o Exército, ele estava dando um segundo aporte para as cisternas das comunidades rurais, levando água doce para o pessoal e também água de consumo como um todo. Ele falou que estava acontecendo essas ações. A Secretaria de Agricultura, quais as ações que vocês estão tomando para essa situação que está emergencial, né, na nossa zona rural já há um tempo? Há um tempo. Janderri, hoje nós temos uma demanda muito grande pela extensão da zona rural do Picuí. Então, vamos uma hipótese, antes você conseguir atender a 8 caminhões-pipa, por cada caminhão-pipa da prefeitura, nós chegamos hoje a 4, porque ao deslocamento ir e voltar, o caminhão está voltando vazio, e ele vai ter que vir abastecer na Barra de Mané Pequeno e voltar com água para a comunidade. Temos abastecimento também do caminhão-pipa do Exército, onde a comunidade já está vendo a importância do bom uso, né, dessa água. Eles têm uma capacidade muito grande de assimilar essa situação, né?
tão diferente quanto algumas pessoas ainda na zona urbana, que quando chega a água, vamos lavar o portão, vamos lavar a garagem. E às vezes você tem que ver, Janderri, que aquele momento, esse momento nosso é crítico. Então nós temos agora no mês de outubro, Janderri, o ciclo natural da chuva da região é totalmente atípico, né? Então pode chover agora no mês de novembro, pode chover no mês de dezembro, é um efeito climático. Então não é o homem que vai responder, é a natureza quem vai responder para o homem. O homem não tem domínio sobre isso aí. Ele pesquisa, avalia, emite sua opinião técnica, mas quem vai fazer todo o efeito de vir chuva ou não é a natureza. É o efeito natural. Então o homem não pode pressupor que é dono da natureza. Ele tem que aprender a conviver com ela. E ela é expressiva. Nós temos um momento de seca. Há anos anteriores nós tínhamos um período de ciclo natural de chuva. Então é um ciclo normal que vem da natureza. Mas agora nós temos um ciclo atípico, que é o ciclo de quase 4 anos a 5 anos em algumas regiões sem chuvas suficientes. Então nós hoje precisaríamos de um volume mais ou menos de 300 a 400 milímetros de chuva nesse período aí, se chegar de outubro, novembro, dezembro, por uma questão atípica da natureza, não estou dizendo que vai acontecer, um ciclo natural, e isso aí ajudaríamos a passar um momento maior no nosso município. Isso é um alerta que tem que ser via rádio, via meios de TV, via Facebook, via internet. É o diálogo do todo, é o conjunto das ações de nós, todos, para nós não sofrermos as situações piores. Desde o bom manuseio, quem está a manter os postos, a Prefeitura está fazendo essa ação na gestão do prefeito Acácio. A Secretaria de Agricultura está se dedicando também a essa parte, mas não é tão fácil, Janderri, porque nós pegamos algumas situações atípicas. E essas situações atípicas, por mais que o homem programe, mas é o homem contra a natureza. Nós podemos estar aqui fazendo essa reportagem, daqui a meia hora chover. Então é um sintoma típico da natureza em que nós temos e devemos nos preparar para 2015. Alguns dados que estão chegando via meios de instituto de pesquisa é que o ano de 2015 também é seco. Era justamente sobre essa pergunta. Não é muito bom, né? Não é muito bom, mas já a gente tem que trabalhar com os pés no chão. Nós podemos ter chuvas e podemos não ter chuva. Então temos que estar preparados para as duas ações, né? Então, tanto a gestão como a comunidade. É o conjunto de ação minha e sua e dos demais que a gente vai chegar a um denominador comum, que é a questão do uso racional. Denominador comum o quê? O uso racional de água. Não sou eu, é o conjunto. Às vezes quando eu falo como secretário, não é porque eu esteja, até uma pessoa um dia desse disse, não, mas você está muito alarmado. Não, alarmado não estou alarmado não, eu acho que a novela das 6 é real, é a realidade nossa. A situação está difícil, meu amigo. De 6 da manhã a 10 horas da noite é a realidade. Nós dormimos e no outro dia pedimos que ela seja melhor. Mas a realidade nossa hoje é que Picuí, ela ainda está em uma situação mais confortável do que outros municípios da cinco vizinhos, porque ela ainda tem uma subvárzea grande. Então quer dizer que comparado às outras nós estamos um pouco confortáveis. Porque a água ainda está chegando na torneira. Alguém hoje ainda deu a descarga lá. Alguém lavou o prato com essa água. Mas ela vai chegar a um ponto, Janderri, que mesmo tratando pela Cagepa, ela vai ficar imprópria para outros afins do município. Está complicada a situação. Carcon, é como você diz, essa situação pegou todo mundo de surpresa, na verdade, que ninguém imaginava que de 4 anos para cá a situação de chuva pluviométrica do nosso município, na região, no país como um todo, ia estar acontecendo do jeito que está. São Paulo está com racionamento de água, quem diria. Agora, em algum momento, houve algum tipo de planejamento, ou seja, estamos bem hoje, mas amanhã pode estar seco, que essa situação pegou todo mundo de calça curta, no bom português. Janderri, ou não tinha como, mesmo não tinha como prever uma situação Janderri, dessa? Eu me lembro quando eu estava no Pernambuco e estava no Instituto de Pesquisa lá, agropecuária, e
uma das pautas de reunião da Codevasf, que era a companhia que administra o Rio São Francisco, e um dos pesquisadores lá dizia que nós iríamos já ter essa seca. Né? Era um ciclo normal, que pegava para o ciclo matemático, em que no Nordeste ia passar por essa situação. Mas, infelizmente, Janderri, existem ações governamentais, aí nós temos que falar, ser esclarecido com a comunidade. Estamos preparados para a seca? Não. Estamos preparados para excesso de chuva? Também não. Estamos preparados para temporais? Também não. Então, na realidade, nós esperamos os ciclos normais que são diagnosticados. Mas o ciclo natural da seca no semiárido é normal. Ele vem. Só que existe um volume muito grande de água no Nordeste, mas são as águas desarrumadas, mal distribuídas. Então, às vezes, tem demais, mas mal distribuída ou mal avaliada, avaliada no sentido de que as zonas de maiores precisões estão desassistidas. Então, as construções de grandes barragens, como existiam antigamente, que são hoje as que dão suporte, a barragem como de Buqueirão, que dá suporte a Campina Grande. Sim. Podemos estar entrando em colapso. Gargalheira aqui está entrando em colapso, a Acari. Depende do rio Picuí. É um dos afluentes para a Gargalheira. Então, você veja que é um ciclo de ações que se perdeu. Então, quando pegou aí, se eu pegar a média cota por via médica de Picuí, do ano de 2000 a 2010, nós tínhamos chuvas atípicas, normais de 400, 500, chegamos até 800 milímetros na região, comprovadas na região. Mas, e após? Os ciclos naturais voltaram. Então, um ciclo de 10 em 10 anos, ciclos matemáticos, né? Então, já existia um prognóstico disso aí, ou um prognóstico, e agora o diagnóstico final, que é o diagnóstico, eu digo que é agora, a realidade veio, estava na ponta do papel. Mas, às vezes, o governo, as instituições, eu acho que uma das instituições que mais pesquisou a questão da seca foi o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica. Eles são detentores, eles sabem dessa situação. Então, às vezes não se externam totalmente todas as situações, porque vai afligir uma comunidade. Mas nós estamos aflitos agora. Água vamos buscar de onde? O poço, tem água até quando? Esse lençol subterrâneo, até quando? Qual o estudo hidrológico, geológico, né? Para que nós tenhamos garantia de sobrevivência. Então, nós não podemos chegar hoje a um caos como chega algumas regiões da África do Sul, do Sudão, né? Então, ainda não, o colapso hídrico nosso é o colapso hídrico das águas que estão nos açudes. As águas subterrâneas nós temos ainda os poços em funcionamento, mas são poços que a qualidade da água é imprópria para consumo humano. Então, nós estamos trabalhando agora, Picuí vai ser contemplado agora com mais 5 sistemas de dessalinizadores que vai processar essa água para água doce. Então, nós somos contemplados. Nós temos hoje contemplado também com outro projeto, que é um projeto de reuso dessa água de esgotos do nosso município para voltar para a agricultura, para a produção de forragem. Já é importante que nós não vamos contaminar em alta quantidade o leito do rio Picuí. Então, uma propositura que o município buscou, conseguiu, foi aprovado pela Agência Nacional das Águas, mas só que não só é isso, Janderri. É um conjunto de todas as ações que temos para ter um município sustentável. E para ser sustentável, nós vamos impactar em uma ou outra situação de gestão do município. Eu tenho que falar como Picuí. Mas como Curimataú, nós temos uma situação atípica que Picuí ainda está num setor confortável. Confortável até quando? Então se calcula matematicamente. Mas hoje nós temos, o sol hoje foi escaldante, como diz um amigo meu. Hoje foi demais. E mais tarde, e amanhã. Então isso existe a evaporação. Existe o processo do ciclo natural, que é reações químicas. Reações químicas e físicas da natureza. Então, Janderri, temos que estar alerta. Mas o alerta não só é do secretário de Agricultura, é do seu vizinho, é sua, Janderri. E os meios de comunicações abarcar de mãos abertas mais essas informações, buscar, mostrar, sendo que as pessoas têm que também recebê-las de bom grado. Eles não vão receber de bom grado. Não, atrasou um caminhão-pipa, mas pessoal, temos que compreender de onde eu estou captando para onde estou levando.
O município de Picuí são 666 km², Janderrier. É o segundo maior da região, apenas Pacuité. Mas nós temos mais água reservada, ainda em termos, do que outros municípios. Então, Picuí, hoje, ainda pode-se dizer que está em um patamar, questões de segurança. Mas uma segurança que nós estamos em alerta vermelho mesmo. Um alerta vermelho é a qualidade da água. Se a água perde a qualidade, vem a transmissão de doença, vem as doenças estomacais, vem outros tipos de doenças que a água transmite. A água é um bem para o homem, mas pode ser um malefício a partir do momento que ela não tem uma qualidade boa. Aí haja água mineral. Né? Mas é um processo. Mas a gente tem que aprender com isso, Janderrier. Realmente. Bom, e agora é esperar, torcer para chover para ver como é que fica a situação. Você que está aí, comece a economizar água, porque daqui a pouco, se não chover, a situação vai ficar complicada para todos nós no final das contas. Caco, quero agradecer demais a sua presença aqui no Creative TV. Como sempre, seja bem-vindo ao nosso novo estúdio. E boa sorte aí à frente da Secretaria de Agricultura em Picuí, porque essa situação não está fácil para ninguém, né? Obrigado pela participação. Obrigado a você, Janderrier. O espaço está aberto à Secretaria e as informações estão voltadas a todo mundo. Espero que todos compreendam a nossa situação. Não é uma situação que eu procuro para melhorar, mas é uma situação em que o homem está brigando com o clima.